Graça e paz, povo de Deus, que é profeta agora com mais um vídeo para edificar nossas vidas. E o tema de hoje é rituais pagãos na igreja protestante. Na igreja protestante. Esse vídeo é revelador e bombástico, vai te deixar de queixo caído com os fatos que serão expostos. Mas antes, vamos à palavra de Deus, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, do 14 ao 20. Por que eu trouxe esse texto bíblico? Porque nós falaremos um pouquinho, brevemente, sobre ceia, sobre dízimo, sobre rituais que foram restaurados pela Igreja Católica e introduzidos aí na Igreja Protestante. Então, para a gente entender um pouco do que vai ser falado e que tudo tem base bíblica, verdade é essa, se acreditando ou não, então eu vou estar dando esse trecho aqui para você. Aí diz a palavra de Deus lá em Lucas capítulo 22, no 14. O subtítulo diz: a última Páscoa. Chegada a hora, pôs Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Na verdade, ele estava dizendo que ali seria o último contato e ele estava ansioso porque ele iria concluir a sua obra, né? Pois vos digo que nunca mais, preste atenção, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino dos céus. Então, esse ritual, ele estava se finalizando ali. Não é isso que passam pra gente, né? Não é isso que você aprende, mas aqui o texto é bem claro. Se não mudar no futuro, né? Mas o texto ainda é bem claro, dizendo que ali estava finalizando. Todo um processo de ritual, ele estava sendo finalizado ali por Jesus. Olha que verdade, né? Pois vos digo que nunca mais comereis até que ela se cumpra no reino do Deus, no reino de Deus. E lá no 17, e tomando um cálice, havendo dado graça, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tudo estava sendo finalizado ali. Então, rituais que nos foi ensinado, que é praticado pela igreja protestante, não tem base bíblica. Aí vamos lá, o título diz: a ceia do Senhor, lá no 19. Eu tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, o meu sangue, derramado em favor de vós. Então o que ele está dizendo? Que esses rituais, olha, mais rituais já estão finalizados, eles não seriam mais. Por quê? Lá na frente eu vou explicar para vocês por quê. Mas eu trouxe a base bíblica, que às vezes as pessoas falam assim: poxa, profeta lança as coisas e não tem base bíblica. Então eu estou mostrando para vocês que tudo que eu tenho passado para vocês, eu já estudei, já analisei, já orei, Deus já me deu a comprovação e eu estou passando para vocês a verdade. Só que as pessoas, elas irão preferir a mentira, como ele já diz lá em Amós 5, né? Sendo verdade ou não, ainda na questão do imperador, o imperador Constantino me apareceu com a história de ter sonhado com o líder dos cristãos, Jesus o Nazareno, que lhe mostrava uma cruz, o levando a crer que deveria ser converter ao cristianismo, coisa que, segundo os relatos históricos, nunca o fez. Na verdade, quando ele estava morrendo, um dos bispo a qual ele não dava nem atenção foi que batizou ele já quase morrendo, né?
Usando o símbolo da cruz e em seu escudo, venceu batalha de suma importância. Resolveu então regulamentar, oficializar a crença cristã após um concílio de Nicéia. Formou então a Igreja Universal Apostólica Romana, conhecido como Igreja Católica, pelo mundo afora. Se você ver, essa mistura é tão presente lá dentro da Igreja Católica que você tem o Deus que o Constantino venerava, adorava, e que era também uma das culturas fortes romanas, que eles tinham várias divindades. Ela é introduzida no próprio CNPJ da Igreja Católica. Se você pesquisar aí, eu já pesquisei, né? Em vários lugares você vê o CNPJ dizendo Mitre Arquidiocesano. Mitre Arquidiocesano. Então, está introduzido nas igrejas católicas o Deus Sol. Você vê que a mistura foi programada. Então, no fundo não foi por causa de Jesus, por causa de interesses, né? E as práticas pagãs introduzidas, vocês vão aprender mais na frente, vai provar isso. Então, o que ele queria, mais no fundo, o tema colocado em pauta foi criar uma religião agradável às duas classes, e assim o fizeram, deixando muitos livros de fora, ou seja, ajuntaram os pergaminhos, né? E escolheram aquilo que queriam colocar. Então ficou aí, por exemplo, os 40 dias que Jesus ressurreto esteve com seus discípulos e pessoas mais próximas, né? E livros de Enoque, outros livros que eles peneiraram e tiraram, que não era interessante a liturgia, o que tinha ali, daria uma liberdade para o povo. Por quê? Porque justamente Jesus veio para acabar com os rituais, porque os rituais não funcionavam, né? Ficam a desejar porque era interpretativo. Então foi assim que surgiu, no caso, a Igreja Católica. Como o imperador era adorador do deus Mitre, fizeram uma série de adaptações, introduções pagãs da Igreja Nova. Que Igreja Nova? Igreja Católica. Claro, houve uma resistência, mas a maioria aderiu e se deixaram levar, mesmo porque não havia mais liderança expressiva. O povo estava cansado de ser perseguido. Se a gente pesquisar, a gente vai ver que isso foi algo que ele viu, que existia muitos remanescentes primitivos, né? E não tinham mais uma liderança expressiva. Então ele tomou frente, e diz a história que ele usou os sacerdotes dele, do deus Mitre, para fazer, digamos, essa homologação, né? Essa nova religião, essa nova igreja. Para quem não sabe, então vamos lá. Então começaram as distorções e adaptações nessa nova igreja. Primeira dela, a prática de cultuar mortos. Quando eu falo assim em igreja católica, eu não estou centralizando essa pregação, essa ministração à Igreja Católica. Eu estou centralizando na Igreja Protestante, que veio da Igreja Católica. Se a gente for olhar, a Igreja Católica é mãe da Igreja Protestante. Então eles têm, no fundo, o mesmo DNA. É por isso que as adaptações foram
de lá para cá, né? Mas tem base bíblica? Não, não tem. Jesus já foi cortando. Então o texto ele deixa bem claro que não fariam mais nada daquilo a não ser no reino do Pai. Mas aí se trouxe por quê? Porque era similar, era parecido com a adoração que já existia lá no povo romano. Então a prática de cultuar mortos, a divindade da adoração ao Deus Mitre romano, ou melhor, da prática pagã dos romanos, né? De adorar pessoas influentes, imperadores que já haviam morrido e eram tidos como deuses, né? Então por isso ele introduziu o culto aos mortos, no caso a missa, essas coisas, né? Nesse sentido, né? Para quê? Para que desse agradar as duas classes sociais, os dois povos. A restauração da ceia, que já não era mais praticada como ritual pelos apóstolos. Por quê? Porque o texto dizia que não iriam mais fazer, a não ser no reino de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ah, mas choca a vida inteira, é assim, todo mundo está com esse problema. Não é só você, protestante, os católicos também estão com essa bomba na mão. Famílias inteiras, gerações inteiras viveram nisso, não é verdade? Então não é só vocês não, mas está aqui, o texto é bem claro, Lucas 22, do 14 em diante. Lê bem devagarzinho que vocês vão entender, porque quando passam para a gente, passa distorcendo a verdade. Só que aí nós estamos nos últimos dias, Deus está revelando a verdade. Aquele que crê será salvo, ao que não crê já estará o quê? Pois é, condenado. Vamos lá, então o que acontece? A restauração da ceia também está nesse pacote, que já não mais eram praticados como rituais pelos apóstolos, a igreja primitiva, porque entenderam que estariam voltando à lei. Eles estariam dando continuidade à lei e não estariam mais o que? Finalizando como Jesus finalizou. Né? Vamos lá, isso está em que fariam no rei lá em Marcos 14, 25. Eu estou botando os versículos, os livros, que é para as pessoas não acharem que não tem base bíblica. Foi introduzida de volta porque se fazia a ceia lá, como já disse, lá nos deuses pagãos romanos, ao Deus Sol, também conhecido como Deus Invicto, né? E por aí vai. Se analisarmos os textos de Mateus 26, 17, veremos que se tratava de comida entre irmãos no ritual. Então o que acontece? Eles enfatizam essa questão, né? Que quando Jesus pegou repartindo o pão, só que Paulo, ele estava retratando aquilo que Jesus fez na última, não que eles naquele momento ou momento algum estariam praticando aquele ritual de ceia. Por quê? Porque Jesus finalizou ali. A ceia que eles faziam lá era comer. Eles se reuniam para debater, para falar das coisas de Deus e comiam. Então isso virou uma prática de comer. Só que naquela ocasião, alguns crentes mais ricos faziam banquetes, não repartiam com os irmãos, né? É por isso que Paulo repetiu a ceia, que era o repartir, né? Jesus estava dando o seu corpo por nós, né? E dando o seu sangue por nós. Não é no sentido material, é no sentido espiritual. E aqueles homens iam lá, se embriagavam e deixavam, o pior de tudo, deixavam os irmãos com fome. Então Paulo repreendeu eles. Então essa é a questão. Não é questão de ritual. O ritual, Jesus acabou, porque o ritual era da lei. Preste atenção, irmão, era da lei, né? Por exemplo, lá os romanos, eles matavam animais, comiam a carne e bebiam o sangue. E também tinha o ritual também do pão também. Incrivelmente, eram parecidos, né? Pela semelhança, restauraram essa prática
na nova igreja. Por ele queria agradar os dois povos, né? Então ele trouxe de volta nessa nova igreja. Como eu disse para vocês, houve uma resistência para essa nova igreja por causa dessas introduções pagãs. Isso são introduções pagãs. Então o que vocês fazem aí nas igrejas, que nós aprendemos, que eu fiz muito tempo, que eu ensinei as pessoas, infelizmente, porque aprendi errado, né? Não são rituais pagãs. O texto mostra bem claro aqui. Ah, mas eu não quero seguir a Bíblia. Então é problema seu, né? Terceiro ponto, introdução da crença de divindades, de 3 divindades em uma só. Assim era a cultura romana. Eles tinham várias trindades, entendeu? Mas aí temos base bíblica para isso? Não. O que você tem? O que nós temos para sustentar isso? Você já pensou? Pois assim era a cultura romana. Acharam brecha na cultura cristã, lá na história cristã. No fundo, não se sabe nem se tinha essa pomba lá, né? Não foi achado um pergaminho que comprovasse 100% essa situação. Mas ainda que tivesse essa pomba, não significa que ela seria o Deus do Espírito Santo. Não seria. Por quê? Porque todo o tempo Jesus dizia que eu, o Pai, somos um só. Somos um só. Né? Até esse um só, as pessoas têm dificuldade de entender. Um só vem de um só pensamento. Não vem só de uma pessoa ser duas, ou duas ser uma. Né? Até isso aí as pessoas estão se passando nisso aí. Então há um exagero, né, nessa questão. Então a gente está falando aqui da divindade. Eles também tinham essa trindade na cultura romana e acharam essa brecha e introduziram também a trindade. É por isso que tem algumas igrejas que não adotam, uns adotam, outros não adotam. A gente que não tem muito conhecimento fica chocado com isso. Da primeira vez que eu ouvi sobre isso, é uma igreja que é daquele pastor lá da Voz da Verdade. Eu fiquei daquele jeito. Como é que pode? Vai acontecer desgraça na vida deles. Mas na verdade ele está certo. Então a gente tem que ter cuidado, porque na medida que Deus vem nos mostrando as coisas, nós temos que ir buscar conhecimento. Não adianta você dizer, não, eu aprendi assim, vou morrer assim, que as pessoas estão se arrebentando. O cara nasce lá no reino, na família católica, aí vai até o fim. Nasce na família protestante, aí vai até o fim. Nasce no espiritismo, vai até o fim. Nasce no afrodescendente, vai até o fim. Nasce no budismo, vai até o fim. Então as pessoas não fazem uma autoanálise. Eu botei todo mundo junto porque não há acepção, há conhecimentos da verdade. A verdade é essa. Então a gente vê que há uma introdução aí de coisas que realmente fizeram o andamento das coisas fugirem do contexto bíblico. Porém a palavra afirma que existem dois, o Pai e o Filho. Jesus diz, eu e o Pai somos um só. Lá em João 10, 30. Quem me vê também o Pai. João 14, 9. Tá vendo? Que sempre eram dois e não três. Né? Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11, 25. Então, aproveitaram a passagem do batismo de Jesus, onde no cenário se encontra Jesus, uma pomba e a fala do Pai. Na verdade, não pode ser base para afirmar a trindade. Também tem Jesus falando para os seus discípulos que
não os deixariam órfãos, lhes enviaria o Espírito Consolador. Porém, podemos definir perfeitamente em seu próprio Senhor Jesus, em espírito e em verdade. Na verdade, eu vou dar um testemunho. Aconteceu comigo uma vez. Eu fui fazer uma visita numa residência de uma irmã que ia num núcleo que eu dirigia. Chegando lá no domingo às 5 horas da tarde, 5 e pouca, né? Já uma visita rápida, porque eu senti falta dessa ovelha, né? Então fui buscar eu, minha esposa e uma prima dela. Chegando lá, a gente conversou, ela estava lá, infelizmente estava um pouquinho embriagada, olha só. E eu conversei com ela assim, incentivei. Ela tinha uma criança pequena, né? Na época, 2 crianças, uma maiorzinha, não sei, talvez de 5 anos, 6 anos, e um bebê. E ela era da Bahia, né? Esse fato aconteceu lá em Sergipe, né? Ela era da Bahia, uma mulher que tinha um marido rico, que uma meretriz, né, ficou com o marido dela e fez trabalhos e mais trabalho para matar ela. E quando eu cheguei lá, que eu fiz fazer uma oração para ir embora, fiz uma oração simples para ir embora. Aí manifestou. Eu com pressa de ir embora. Só que aí quando manifestou, a entidade disse: o homem de branco está aqui. Por que ele não diz o Deus, o Espírito Santo está aqui? Ele disse: o homem de branco estava aqui porque o Espírito Santo é manifestação da presença de Cristo. Quando ele diz para os discípulos: eu vou para que vos venha o Espírito Consolador, ele mesmo. Por quê? Por quê? Porque eles eram órfãos. Não há como mudar a história de um órfão. Eles nunca deixariam de ser órfãos. De que forma um órfão deixa de ser órfão? Só se voltasse. Você é órfão porque perdeu o pai e a mãe, né? Não tem ninguém por você. Então, quando ele enviou, na verdade, ele voltou em espírito para consolar eles, para que não fossem mais órfãos. Então são as dicas que a gente vê na Bíblia, que com o tempo, na hora certa, Deus vai revelando. Então essa manifestação mostrou que o homem de branco estava lá, que é o próprio Jesus. Qualquer ação que tivesse feito ali, o que aconteceu ali, eu acabei fazendo um trabalho de libertação ali com aquela mulher. Ela entregou, porque ele também afirmou que tinha acabado de receber comida numa mata virgem, isso lá em Salvador, lá na Bahia, né? Porque a pessoa queria matar ela de todo jeito, porque queria ficar com o marido, né? E tentou a noite toda que ela matasse a criança e posteriormente matasse os filhos e posteriormente se matar, né? Assim que o diabo faz com as pessoas. Então, mas o detalhe disso aí, que ela disse que o homem de branco estava lá. Então o poder de Deus, o Espírito Santo, é o próprio Jesus. Então não tem esse negócio de trindade. Trindade foi colocada lá pelo aquele povo pagão, lá do Deus Mitre, que formularam, que instituíram a nova igreja que estava sendo formada através de Constantino. Essa que é a verdade. Então a gente fica aí, né, comprando barulho que não tem nada a ver, é Bíblia. Então, o Espírito logo, de imediato, afirmou que o homem de branco estaria lá, como eu disse. Em Atos dos Apóstolos, afirma que o Espírito Santo cooperava em tudo com a presença de Jesus Cristo. Jesus disse: quem quiser ser maior no reino do céu será o que mais serve. Quem é o maior lá no reino do céu? O próprio Jesus. E ele continua servindo. Ele continua servindo porque ele é o maior no reino do céu. Então a gente não tem
essa condição, essas coisas, a igreja ela vai precisar ser limpa, a igreja vai precisar ser podada. Realmente vai doer, vai, mas ela vai precisar ter, para que a verdade de Deus, a presença de Deus volte para a igreja, porque é tanta mentira que parece verdade. As mentiras se tornaram verdade. Tendo, pois, os apóstolos decidiram então, em concílio, em reunião, que esse ritual os levavam à lei e mudaram o seu comportamento, né, como comunidade cristã. Lógico, essa questão de trindade eles não tem na Bíblia, só uma dedução. Isso é uma dedução. Isso foi uma oportunidade que lá os formadores da igreja, lá os pagãos, os sacerdotes de Mitre, né, que estavam lá articulando a nova igreja, colocaram. O que se fazia era reunir-se, confraternizar, fortalecer, consolar uns aos outros, e ceiar. Só que esse ceiar é no sentido de comer, fazer refeição, né, se alimentarem, que acabou virando uma tradição. Eles se reuniam, já levavam a comida lá, né, e comiam. Então esse cear é no sentido de se alimentar, de refeição. E, como já disse, Paulo ele tirou os excessos, né, que existiam, né, no meio deles, né, que muitos chegavam, até se embriagavam lá. 1 Coríntios 11, 17 a 20 fala sobre isso. E o que se entendia sobre isso é que tudo que foi se montado foi para trazer uma igualdade entre as religiões. Então o que se deve fazer então? Aceitá-lo, se esforçar, não para cometer erros que caracterizem idolatria, rebeldia e desleixo diante do Criador. Então, Deus é simples. O que Deus cobra da gente é simplicidade. Então Ele quer que você fuja da idolatria, não seja rebelde. Essa questão de rebelde vem de posicionamento, por exemplo, quando você não aceita o seu posicionamento, que é o que o mundo de hoje estão fazendo, né? Lá em 1 Coríntios, já sempre falo isso direto, lá 11:3, Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, é a cabeça da mulher. Então isso, quando não se aceita, se encaixa na rebeldia. Quando você vai lá na idolatria, na criação, na imaginação, achando que vai interceder por você, então você se encaixa lá na questão da idolatria. Não adianta você inventar outros nomes que dão, mas esse é o sentido. E o desleixo é não se importar com as coisas de Deus. Desleixo. Então são três coisas que você deve prestar atenção para ser agradável a Deus, além de se atentar para o posicionamento. Se não estiver posicionado, já era. Talvez me pergunte, e o dízimo? Já falei coisa pra caramba aqui, né? E o dízimo? Se olharmos o contexto, o dízimo ele não era praticado pela igreja primitiva e nem pelos apóstolos. Não tem base bíblica para isso, né? E foi restabelecido pela Igreja Católica em 1585 depois de Cristo, né? Lá no Concílio de Macon, Concílio de Macon. Lembrando que a Igreja Católica ela foi criada aí no torno de 300 e poucos anos depois de Cristo, viu? Então lá em 585 depois de Cristo é que foi introduzido aí o dízimo, ou restaurado o dízimo, como queiram,
aí na igreja católica e adotado pela igreja protestante, porque você sabe, né? Copiou a mãe. Mesmo porque também não se podia levar para o templo, né? E os discípulos, os apóstolos também não eram sumo sacerdote, coisa que só era permitido na lei ao sumo sacerdote, né? Então essa prática não era, porque já disse para vocês, tudo que foi ritual, ele foi cessado lá na ceia, na Páscoa, na última Páscoa e na ceia, na última ceia que Jesus fez. Ali foi encerrado tudo, e só viriam ou só irão fazer, né, lá na glória, lá na casa do Pai. Então esses rituais aí tem nada a ver com Deus. Hoje em dia é suco de uva, pega o suco de uva que dá nome de comunhão, reparte, pega a sua comunhão e divide com os irmãos, fica passando. Eu fui numa igreja que fazia isso, né? Olha só a situação. Então tem nada a ver, é só ritual. Aquilo ali não está edificando ninguém, só aborrecendo, porque não prestam atenção na palavra de Deus. É fim dos tempos. E a questão do dízimo, você vê que Jesus disse que a prova de que as coisas da lei foram encerradas ali, né? Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra. Lá pelo ano 60 e pouco, o povo de Israel resolveram enfrentar, acharam que era um motivo, a hora, o momento certo de enfrentar Roma. E Roma veio, sitiou ele, cercou, né? E os discípulos, que Jesus alertou ele, quando via um momento ruim que era para eles saírem, então eles lembraram dessa palavra, essa coisa que não conta para vocês, né? E eles caíram fora, por isso que os discípulos sobreviveram, que se tornaram apóstolos, né? Mas o povo ali foram destruídos. E o templo, eles eram adornados com ouro, as pedras eram adornadas com ouro, e os soldados romanos destruíram tudo para catar o ouro. Por isso que a palavra se cumpriu, dizendo, não ficando pedra sobre pedra. Não foi um terremoto, foi tocaram fogo, o negócio caiu e eles destruíram catando o ouro. Então a história já é outra, tá vendo aí? A história já é outra, não é isso que te conta. E os irmãos convertidos davam ofertas, alguns se comprometiam com os apóstolos, fazendo tipo propósito. Eu botei aqui propósito, mas não era propósito. O propósito, eles faziam um compromisso. Faziam um compromisso, não era nem propósito. O propósito seria dar para receber, né? Como fazem aí, não. Eles assumiam um compromisso lá com o apóstolo. No caso aí, a igreja se iniciando aí com Pedro. Naquela hora, tipo Ananias e Safira, que protagonizaram um episódio que restaurou, ou melhor, deu a Pedro autoridade vinda do Criador. E de quebra gerou um temor, uma disciplina por todos os lugares que se contavam esse episódio. Então o que acontece? Todo mundo sabia da história de Pedro, que ele havia negado Jesus, e sempre tem uns sem graça, né? Que chega para você, nada, você fez isso, fez aquilo, e agora é de Deus, né? Não é assim? O diabo mesmo, ele gosta de fazer isso, né? Os servos do capeta gostam de fazer isso com o crente, né? E não era diferente com Pedro. Então Deus, para dar moral para ele, a verdade é essa, né? Então aproveitou o episódio lá de Ananias e Safira, né? E os puniu. Por quê? Porque o texto diz que eram dele. O campo era deles, e eles foram lá e se comprometeram, não foram obrigados. Então você tenha cuidado para não estar aparecendo aí onde você está, na igreja, o que você faz, né? E dizendo que vai fazer e não fazer. Isso é ruim. Pega num dia ruim, que Deus quer fazer o exemplo, mostrar exemplo, dá ruim para você. Como deu ruim aí para
Ananias e Safira, e levantou a moral ali de Pedro. Imagine como é que Pedro ficou grande, né? Por quê? Porque Deus deu moral para ele. Então isso aí tem dois sentidos, isso aí. Mas não era nem propósito e não era também tomar lá da cá, não. E não era dízimo também, que não se praticava. Então, o texto bíblico diz que era comum entre eles, era unânimes. Então quem tinha, repartia. Então esse é o tipo de comunidade que vai ser levantada. Eu tenho inúmeros projetos, estratégia para isso, esperando a hora de acontecer, né? Mas vai acontecer, por quê? Porque é a última chamada. Isso aqui que vai acontecer, a comunidade, ela é a última chamada, ela é a última oportunidade que Deus vai estar dando para a igreja, para o povo de Deus. Agora, se você não prestar atenção na palavra de Deus, você vai ficar de fora. Você vai se entregando a manifestações, né, tola, a situações que não tem base bíblica. Eu falo aqui direto para vocês. Os vídeos mostram isso. E é isso mesmo, acabou, não tem o que fazer. Não vai mudar, porque a palavra de Deus, ela não muda. E o povo de Deus crescia em graça porque não se pregava mentira. Por que a igreja? A igreja ela não cresce, a igreja incha. A igreja incha, viu? A igreja não cresce. O que é crescer? Crescer é resultado. Não cresce resultado. Ela cresce em quantidade, mas a qualidade nós sabemos que não tem condição. Não tem porquê. Porque é mentira para todo lado. Mentem para você, ou você aceita falar em línguas que não tem endereço. Mentem na ceia, não tem conhecimento, ou não sabem, ou não querem. O texto é bem claro. Se você for olhar o texto aqui, ele está dizendo, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Nunca mais. Ele diz, ele diz, nunca, pois vos digo que nunca mais a comerei. Está falando da Páscoa, que é a ceia, né? Até que ela se cumpra no reino de Deus. Aí vem, e tomando um cálice, havendo dado graça, diz, recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E por que faz a ceia? Não está claro aqui, ó. Não está claro na palavra de Deus. Vocês precisam de mais alguma coisa? Agora, foi introduzido, os crentes primitivos não praticavam porque eles entenderam aqui, porque é bem claro. Mas a gente não enxerga, porque a gente está envolvido na religião, está envolvido no templo feito por mão do homem. Por isso que a gente não enxerga. Vocês pastores, pelo amor de Deus, caiam na real para ajudar essas ovelhas a sair das ciladas. Porque vocês, muitos aí, sabe, eles vivem uma vida de duplicidade de Deus. Verdade, pregam a religião e vivem outro Deus às escuras. São um bocado, eu não estou aqui para apontar dedo para ninguém, mas eu sei de um bocado deles. E tem milhões de igrejas, milhões de ovelhas tendo uma fonte distorcida. Por isso que a palavra não chega. A palavra não chega. É por isso que não há manifestação. Acontece um milagre ou outro, porque a própria palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível mover a mão de Deus. Mas não significa que ele concorde, porque a palavra está aqui. É bem clara. É bem clara. Ele está dizendo que vocês continuem fazendo. A ceia que se praticava lá em Coríntios era o costume. Ceia, costume. Imagine, você chega na casa da pessoa, está toda arrebentada, um parente morreu,
um parente foi preso, já estava na casa de fulano, aí eles já levavam a comida ali, já consolavam uns ou outros e comiam. Repartia o pão, comia, se alimentavam. Aí teve os exageros, graças a Deus, porque teve exagero, porque Deus aproveita os detalhes para poder ensinar. Então uns mais ricos chegaram lá e se embriagaram tanto comer. Aí o apóstolo Paulo disse: por que não comeram em casa? Vem para cá, no meio dos irmãos, e não reparte, porque não estão seguindo o exemplo que foi dado lá. Mas não significa que tem que se fazer. O dízimo não se dava porque era da lei. Por quê? Porque Jesus via que eles catavam dinheiro e o que era para ser feito com o dízimo não era feito. Lá em Mateus 23, que eles só pegam só a parte que eles recebiam o dízimo, né, do povo, mas Jesus disse: mas vocês não atentam para o primordial da lei, para o necessário da lei, para o verdadeiro objetivo da lei do dízimo, que era atender a prática da misericórdia, justiça e fidelidade, coisas que ele não fazia e a igreja não faz. Primeiro que quando colocou a igreja como instituição filantrópica, ele pegou o povo de Deus, disse assim, não, eles são tudo obra social. Ele pegou o povo de Deus, sabe, esses homens que assinaram isso lá no passado, ainda na época do tradicionalismo. Isso aconteceu, se eu ver se eu estou lembrado, eu já estudei, mas acho que já esqueci, mas tem uma pregação minha que eu falo sobre a data, né, ver se eu lembro aqui, em 1565, se eu não me engano. Ou seja, pouco depois, uns 30 anos depois, mais ou menos, que foi formada a igreja protestante, né? Pegaram o embalo de obra social e incluíram o povo de Deus como obra social. Imagine, você pegou o povo de Deus, o povo do Criador, o dono do ouro e da prata, e diz lá para as trevas lá: não, eles são tudo coitadinhos, é tudo obra social aí. Foi isso que fizeram, e isso já começou a aborrecer a Deus. Porque hoje você tem poder de massa e não pode fazer pelo teu povo. Você vai se divertir, quanto mais o crente tem dinheiro, menos lugar ele tem para ir. Ele tem pouco dinheiro, ele vai trabalhar, vai para casa, vai ali no negocinho ali, para ir num circo, é circo do mundo, para ir num parque, é parque do mundo, para ir numa praia, só tem o povo do mundo. É ou não é? Fica naquele ciclozinho, aquele negocinho, não é? Eu vejo aí, eu estou vendo aí. Então por quê? Ali já começou a aborrecer a Deus. Então o povo de Deus já começou a se desviar lá atrás, na época do tradicionalismo. Aí essas manifestações que vêm de lá para cá, que vêm dando um gás, mas não vem da parte de Deus. O inimigo conhece muito bem a história e coloca para a gente aquilo que a gente quer receber. Então ele dá para você aquilo que você quer, porque ele conhece a história, ele conhece a Bíblia de cabo a rabo. Aí a gente se deixa levar pela emoção, pelos resultados aí, e vai nessa. Então confunde realização com vontade de Deus. Confunde conquistar, entendeu? Com a aprovação de Deus. É o que nós fazemos. Tem base bíblica? Não tem, então já era. Está fora do contexto, está fora do espírito. Vou dizer para vocês que a obra de Deus ela vai começar. Por quê? Porque ela vai finalizar. Se a gente for olhar, para encerrar aqui, Jesus, quando veio, já existia 500 anos que não havia manifestação de Deus. Então ele estava no período do silêncio de Deus. Se a gente for olhar a Bíblia remota, existe Bíblia remota, que não foram mexidas, como essa foi mexida lá pelos formadores da Igreja Católica, né, por Constantino lá e os seus sacerdotes pagãos, né? Não é verdade, entendeu? Então a Bíblia primitiva lá, etíope, se vocês não sabem,
ela relata o período lá em que Jesus andou 40 dias no meio do seu discípulo e dos mais íntimos. E ele fala que foi dividida a etapa da vinda dele em 4 etapas. E nós estamos na última etapa, isso aí todo mundo sabe. Até quem não acredita em Cristo como Filho de Deus, sabe que nós estamos no fim dos tempos. Não sei como é que eles fazem isso, porque não aconteceu nada que identificasse a vinda de Cristo, porque são os judeus, né? Mas eles acreditam no fim dos tempos. E na Bíblia etíope diz que nós estamos no período do silêncio, semelhante ao período em que Jesus também apareceu. É coincidência? Então, nós estamos realmente no fim dos tempos. Mas que a igreja hoje está desviada? Tá. Então abre os olhos. Eu não estou aqui para tirar você de igreja, estou aqui para ensinar você a palavra de Deus. Está lá. O texto de hoje é Lucas, lá 22, do 14 ao 18. Depois você pega, vai até ao 20. Bem devagarzinho, que você vai aprender, se você quiser. Então que Deus abençoe ao povo de Deus, que possamos abrir nossos olhos e entregar nossa vida a Deus. O conselho de Deus lá em Amós é que, Amós não, Ezequiel 16, que busquem a Deus, comece a desvencilhar de igrejas, porque esse barco já afundou. Que Deus abençoe a todos.